No dia 10 de outubro saiu uma entrevista do escritor Alan Moore para Variety que me parece ter passado desapercebido por meus pares nerds e que eu não queria deixar passar, mesmo já tendo deixado por 9 dias. O que eu achei interessante dessa matéria é que a opinião do bruxo escritor de quadrinhos me pareceu absolutamente coerente e correta. Mas, convenientemente, os canais nerds o noticiaram quase como se fosse apenas mais uma excentricidade do inglês. Em uma tradução automática do Google, o título da matéria ficou assim: Alan Moore, criador de Watchmen, adultos que amam filmes de super-heróis são infantis e isso pode ser um precursor do fascismo. A matéria ressalta o famoso ódio do escritor por filmes de super-heróis que acabou por se tornar uma verdadeira praga para o cinema e também para a cultura até certo ponto, mas ele conseguiu ir mais além. Antes de continuar, deixe seu like logo agora no começo do vídeo, que ajuda ao YouTube a entender que esse material é relevante e mostrar para mais gente. Isso vai ajudar o canal a crescer e eu a trazer mais materiais interessantes para você. Isso e sua inscrição no canal também é muito importante. Agora, voltando. Já em 2011, Alan Moore demonstrou preocupação ao ver milhões de adultos fazendo fila para ver um filme do Batman. Pela data, ele certamente se referia ao efeito do Cavaleiro das Trevas. Segundo ele, porque esse tipo de infantilização, esse desejo por tempos mais simples, realidades mais simples, que muitas vezes pode ser um precursor do fascismo. Centenas de milhares de adultos estão agora fazendo fila para ver personagens e situações que foram criadas para entreter os meninos de 12 anos e sempre foram meninos de 50 anos atrás. Eu realmente não achava que super-heróis fossem entretenimento para adultos. Acho que isso foi um mal-entendido nascido do que aconteceu na década de 1980, ao qual eu devo atribuir a mim parte considerável dessa culpa, embora não tenha sido intencional. Quando coisas como Watchmen apareceram pela primeira vez, havia um monte de manchetes dizendo os quadrinhos cresceram. Eu tendo a pensar que não, os quadrinhos não cresceram. Havia alguns títulos que eram mais adultos do que as pessoas estavam acostumadas, mas a maioria dos títulos de quadrinhos eram praticamente os mesmos de sempre. Não eram quadrinhos crescendo. Eu acho que eram mais quadrinhos encontrando a idade emocional de outros públicos. Eu sempre amarei e adorarei os meios de quadrinhos, mas a indústria de quadrinhos e todas as coisas ligadas a ela se tornaram insuportáveis. Embora eu tenha achado tudo isso muito forte, o que me impressionou é que os canais nacionais que apenas traduziram a matéria da Variety e publicaram acabaram intencionalmente ignorando o último parágrafo, onde se dizia o seguinte: em uma entrevista em outubro de 2020, Moore revelou que não via um filme de super-herói desde o Batman original de Tim Burton em 1989. Ele acrescentou: eu não assisto nenhum deles. Todos esses personagens foram roubados de seus criadores originais, todos eles. Se você tentar trazê-los para o mundo adulto, acho que fica meio grotesco. Conseguem perceber a força dessas palavras? Pois bem, agora farei minhas observações, como eu interpretei isso à luz de tudo que eu tenho exposto aqui nessa playlist Cultura Pop vs Nerdolas. O gênero super-heróis foi criado ainda na década de 30 com Super-Homem, e tem evoluído desde então. Logo, é natural que existam fãs de todas as idades desses personagens. Porém, seu público-alvo sempre foi meninos de 12 a 16 anos, não passa disso. O que Moore e outros autores criadores do selo Vertigo, por exemplo, fizeram foi trabalhar temas para públicos mais maduros e manter esse menino que tinha crescido ainda preso à mídia quadrinhos. Mas a cultura pop, com seus DCU e MCU, estão aí produzindo filmes e séries que começaram tentando agradar esse nerd adulto e que aos poucos está regredindo e buscando agora não só meninos, mas meninas de todas as idades, mas no geral, jovens, enquanto o Nerdola está aí criticando tudo, pois no fim seus personagens não estão mais conversando com eles. Embora eu entenda esse sentimento, admito com certa vergonha até que Moore está certo. Esse tipo de entretenimento não é para homens de 40 anos, gente, acreditem, aceitem isso. Quando eu vejo filmes de heróis com furos de roteiro bizarros, não me ofendo mortalmente, gente. Uma aranha radioativa picou um cara e ele virou um Homem-Aranha. Isso não é razoável
a não ser com um alto nível de desprendimento. E tudo bem. Claro que quero entretenimento de qualidade para as crianças e me esforço para fazê-lo, mas cultura pop não costuma ser nivelado por cima, logo, não espere muita qualidade. Quanto à referência ao fascismo, vou repetir as palavras dele para a gente analisar junto. Porque esse tipo de infantilização, esse desejo por tempos mais simples, realidades mais simples, que muitas vezes pode ser um precursor do fascismo. Ou seja, essa ideia de que um escolhido ou um grupo de escolhidos, uma casta superior, ricos em virtudes, deveriam zelar por nós, que nós, réis mortais, podemos seguir nossas vidas alienadas e despreocupadas, pois alguém mais qualificado está no controle. Essa é uma ideia imatura e simplista de sociedade que o próprio Alan Moore denuncia em um Watchmen. Já nas primeiras páginas dos quadrinhos lemos a frase que quem vigia os vigilantes. Então, penso que Moore chama a todos a responsabilidade como adultos que somos de, como sociedade, tomarmos nossos destinos em nossas mãos, individual e coletivamente, ao invés de apenas desejar que o Batman seja o nosso presidente. E a análise de Moore me parece muito acertada, principalmente no momento histórico que estamos vivendo. Pessoas de esquerda e de direita elevando seus candidatos a postos de virtudes que, obviamente, eles não possuem. Eu estou muito impressionado com o nível de idolatria de ambos os lados e, independente dos argumentos que você tenha para votar em um ou no outro, se o está fazendo com muito entusiasmo, acreditando que um ou outro é o salvador da pátria, você está sendo muito garoto. Por fim, quero destacar mais uma vez a parte que os canais nerds nacionais ignoraram. Eu não assisto nenhum deles. Todos esses personagens foram roubados de seus criadores originais. Todos eles. Se você tentar trazê-los para o mundo adulto, acho que fica meio grotesco. Se você conhece Alan Moore e sua história com as editoras americanas, sabe que ele teve problemas autorais em todas elas. E além da experiência própria, ele lembra que não foi o único. Que embora muitos amem a figura sorridente e simpática do Stan Lee, e mesmo tendo os créditos do Bob Kane em todas as produções ligadas a Batman, procurem conhecer suas histórias sobre direitos autorais e entenderá o que Moore está criticando. Mas o ponto que eu quero ressaltar é, e inclusive eu já disse isso em uma live no canal Heróis e Mais, a diferença dessas franquias americanas para os títulos japoneses, com esse desprendimento da mente do criador. Enquanto os japoneses valorizam o autor e suas obras, na América essas histórias pertencem à editora, que usa seus personagens e universos da maneira que lhe for conveniente no momento, gerando coisas que o fã nerdola acha inaceitáveis nas produções de hoje em dia. Pois bem, espero que tenham gostado dessa minha análise e se ficou alguma dúvida, pode tanto me perguntar diretamente nos comentários, que eu certamente vou ler e responder, como pode assistir os vídeos anteriores da playlist, onde eu exponho essas ideias em minúcias, tá bem? Se ainda não é inscrito no canal, o faça agora, ora. Abraço grande a todos e que Deus nos ajude com essa eleição. Valeu! Mr. Moore, will you sign my DVD of Watchmen Babies? Which of the babies is your favorite? You see what those bloody corporations do? They take your ideas and they suck them. Suck them like leeches until they've gotten every last drop of the marrow from your bones.